Palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3. Nós começamos, já está aqui o versículo. Se você não está sem a sua Bíblia, né? Sem o seu iPad, iPhone, não sei o que lá mais, não sei o que lá mais, você pode acompanhar por aqui, ok? Bom, nós terminamos domingo passado, só um pouquinho antes de nós lermos aqui. Olha aqui para mim um pouquinho, por favor. Nós terminamos domingo passado uma série de mensagens onde nós falamos sobre ser movido pela eternidade. Eu quero te encorajar, se você perdeu algumas das mensagens, que você entre lá nos nossos canais e você ouça lá as mensagens. Foram muitas mensagens que foram ministradas aqui, não só por mim, mas pelos pastores, pelos irmãos que aqui ajudam a gente a ministrar, né? E eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. E Deus colocou no nosso coração de nós começarmos, e nós vamos falar aqui alguns domingos, eu não sei quantos domingos, não só por mim, mas também, né, pelos pastores, pela liderança da igreja. Este tema, né, quem sou eu? Quem sou eu? Eu estava dizendo aqui de manhã que a gente precisa, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, compreender verdadeiramente quem nós somos. Talvez muitos podem falar assim, mas pastor, eu sei quem eu sou, né? Eu sou fulano de tal, enfim. Mas nós queremos trazer uma definição, quem nós somos na construção do reino de Deus. Quem nós somos verdadeiramente diante de Deus. Quem nós somos. E esse texto de Êxodo que nós vamos ler aqui, que nós vamos meditar, baseado nessa história, na história de Moisés, ele vai falar muito conosco sobre isso. Vamos ler. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vai, pois, agora eu o envio a Faraó
para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os egípcios do Egito? Amados, olha aqui para mim. Antes de nós falarmos um pouco sobre este texto, eu quero começar fazendo duas perguntas para nós. A primeira: será que Deus escolhe alguém errado? Será que Deus, Ele escolhe alguém errado? Será que Deus, Ele erra? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta para você, porque é muito importante nós pararmos e nós pensarmos sobre isso. Será que Deus, Ele escolhe alguém errado? Será que Deus, Ele erra? Talvez muito está pensando: mas pastor, essa pergunta é muito banal. Essa pergunta é muito irrelevante. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? E estou pedindo para que você responda essa pergunta para você. Porque talvez no processo da nossa vida, nós vamos precisar de ter essa resposta. Nós vamos precisar de dar essa resposta. Porque responder essa pergunta da boca para fora, dizer simplesmente o seguinte: Deus não erra, Deus não falha. Mas por que a gente vê tanto contradição, tantos embates e tantos desânimos, tantas pessoas com uma perspectiva muito abaixo quanto se trata da relação com Deus? Se Deus não erra, se Deus não falha, por que muitas questões das nossas vidas nós não agimos assim? Começou a parar e pensar que a resposta, ela não é tão fácil como nós imaginávamos? Parou para pensar que a pergunta, ela não é tão irrelevante como nós pensávamos? Porque dizer que Deus não falha, que Deus não erra, da boca para fora, é fácil de dizer. Mas na verdade nós não temos que responder com a boca. Nós precisamos responder com as nossas ações, com as nossas atitudes. Porque saber que Deus não erra, que Deus não falha, isso é notório. Mas será que nós hoje, como cristãos, como geração deste tempo, estamos vivendo realmente isto? Vivendo realmente esta convicção que Deus, Ele não erra, que Deus, Ele não falha? Por isso que é importante você responder essa pergunta para você. Para você. Eu não quero que você responda essa pergunta para mim, nem para o irmão que está do teu lado, nem para a tua esposa, para o teu esposo, mas que você responda para você. Que você seja sincero com você nessa noite. Você crê verdadeiramente que Deus não falha? Você crê verdadeiramente que Deus não escolhe algo errado? Pare e pense um pouco sobre isso. Reflita um pouco sobre isso.
Porque eu creio que se nós fizermos uma pesquisa aqui nessa noite, não vou dizer 100%, mas eu vou dizer 99%. E talvez eu possa colocar uma vírgula e pôr mais um 9. Todos nós, em momentos da nossa vida, nós tivemos a dúvida sobre isto. Que isso, pastor? Misericórdia. Eu? Se nós fizermos uma análise profunda no processo da nossa vida, talvez nós vamos estar embutidos neste número. Em momentos da nossa vida, em processos das nossas vidas, chegou a vir até na nossa mente que Deus estava errado. Eu sei que é difícil ouvir um amém numa hora dessa. E eu entendo que é difícil de dar um glória a Deus. Mas nós queremos, com essa série de mensagens, levar você a refletir sobre isto. Porque a história de Moisés é uma história muito parecida com a nossa. Os dias de Moisés são dias muito próximos daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos enfrentando dia a dia, momento a momento. Quando Deus aparece a Moisés aqui neste texto, Moisés estava com 80 anos. Deus não estava falando com uma criança, mas Deus estava falando com um homem já de 80 anos de idade. 40 anos Moisés estudou na maior faculdade da época. Estudou com os melhores professores da época, a melhor escola egípcia. Moisés, por 40 anos, ele foi treinado para exercer o cargo de Faraó, para tomar o lugar de Faraó, para ser o líder de uma grande nação. Moisés foge, e 40 anos ele vai estar no deserto, sendo agora liderado por um dos homens mais sábios da época, um sacerdote chamado Jetro. Por 40 anos Moisés está ali sendo orientado por aquele sacerdote. Mas um dia, diz o texto, ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, e ele resolve mudar de posição. Ele disse: vou passar para o outro lado do monte. E quando ele muda para o outro lado, ele encontra com Deus, e Deus começa a falar com ele. E nós observamos que Moisés era alguém que tinha entendimento de quem era Deus. Olha aqui para mim, entenda isso, porque é muito importante você parar e refletir sobre isso. Porque se Moisés não soubesse quem era Deus, ele teria fugido. Porque imagina você estar num lugar deserto, de repente você ouve uma voz. Mas Moisés não foge. Moisés vai abrir um diálogo com aquele Deus. Moisés, ele disse: vou me aproximar dele. Moisés, ele tinha conhecimento de quem era Deus. Ele sabia que existia um Deus todo-poderoso. Ele foi criado, ele foi formado sabendo deste Deus que formou a nação de Israel. No entanto, Deus chega até ele e disse: Moisés, eu sou Deus
do seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus daqueles que te geraram. Mas Deus, ele chama Moisés, Moisés vê aquele sobrenatural, e Deus então diz para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, o sofrimento do meu povo, e eu quero dizer para você, Moisés, vai lá e tira o meu povo. E naquele momento Moisés disse: mas quem sou eu? Quem sou eu? Amados, talvez hoje nós vivemos num tempo também onde muitos têm ouvido falar de Deus, têm ouvido falar do poder de Deus, do sobrenatural de Deus, mas não têm agido com uma confiança verdadeira em Deus. Muitas vezes têm fugido, porque não têm entendido quem Ele é no Senhor, quem Ele é em Deus. Porque talvez seja muito fácil nós falarmos assim: ah, mas Moisés, não poderia ter dúvida ali. Moisés, ele foi criado ali pela sua mãe, ouvindo a história do povo de Israel, aprendendo sobre quem era Deus. Ele foi ali criado com um sacerdote, ouvindo da existência de Deus. Ele não poderia ali duvidar de Deus. E aí eu pergunto para mim e para você nessa noite: será que nós também não temos agido da mesma maneira? Será que Deus também não nos tem nos chamado para uma missão e nós temos fugido? Será que muitas vezes também nós não somos desafiados a algo de Deus? Não estou dizendo algo do homem, mas algo de Deus. Será que nós também não estamos neste tempo sendo desafiado por algo de Deus? E nós estamos também como Moisés dizendo: mas quem sou eu? Porque essa indagação, quem sou eu, é uma fuga. É uma fuga. Porque Moisés, ele vai fugir, ele vai tentar fugir. E vale a pena nós pararmos e nós também refletirmos sobre isso nessa noite. E nós queremos, com essa série de mensagens, trazer, eu não vou dizer um confronto, para que você não leve pelo lado errado, de entender que a gente quer confrontar você, não, mas a gente quer levar você a parar, levar-nos parar e pensar que nós somos a geração deste tempo, assim como Moisés foi a geração daquele tempo. Hoje nós somos a geração deste tempo, e como que nós temos agido neste tempo, mediante ao crer neste Deus Todo-Poderoso. Para refletir que talvez nós também estamos como Moisés, dando uma desculpa para fugir, mesmo sabendo do poder de Deus, mesmo sabendo do extraordinário de Deus. Nós queremos levar a nos refletir sobre isso. Por quê? Amado, o mundo, ele está mudando de forma radical e acelerada. E nós, os seres humanos, estamos no centro dessa mudança. E nós, como seres humanos, nós somos o promotor dessa mudança,
ou vítima ao mesmo tempo. Nós podemos ser promotor da mudança, ou podemos ser vítima da mudança, ou podemos estar embutido no mesmo, ao mesmo tempo. As mudanças em si, elas não são nocivas, elas não são prejudiciais, porque Deus é um Deus de movimento, Deus é um Deus de mudança. Deus é um Deus que se move. Deus, Ele criou o mundo para, e não estou aqui defendendo, né, a tese de Darwin da evolução, de maneira nenhuma. Mas Deus criou o mundo para evoluir. Deus criou o homem para evoluir. Talvez a gente fique com medo de falar dessa palavra, porque a gente aprende muitas vezes na escola uma teoria que é errada, mas verdadeiramente Deus criou o homem para a evolução. Porque Deus criou o homem, colocou no jardim, Deus disse para o homem: agora você vai dar nome aos animais. Deus criou o homem para evoluir, porque Deus disse: eu vou fazer uma mulher, uma esposa, e eles vão multiplicar, eles vão evoluir. Deus disse: você vai plantar, você vai cultivar o jardim. Então as mudanças em si, elas não são nocivas, mas as mudanças, elas não podem remover de nós os marcos, não pode mudar a nossa maneira de pensar, roubar os nossos valores e as nossas relações sociais. Mas infelizmente nós temos visto que este mover, ele tem afetado a igreja acerca da sua fé, acerca dos seus valores. Ele tem influenciado dos nossos relacionamentos. E a mudança, ela não pode nos afetar nisso, porque desde o princípio a palavra de Deus, ela já nos adverte acerca disso. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz significa que o mundo está com um sistema maligno. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: não siga o curso deste mundo. Então a palavra já está falando em movimento. Mas esse movimento, essa mudança, ela não pode afetar os nossos valores, não pode afetar a nossa fé, a nossa maneira de pensar, e nem os nossos relacionamentos. E nós queremos, através dessa série de mensagem, fazer uma reconstrução nisso, no processo da nossa vida. Porque esse movimento, ele tirou a estrutura do ser humano. E por muitas vezes o ser humano não tem acreditado que Deus é o mesmo, que Deus não mudou, que Deus continua sendo o mesmo Deus, como foi nos dias de Moisés. Porque essas mudanças têm causado um aprisionamento na vida do homem, e tem levado ele a perder a sua identidade, a sua posição de criação. E esse é o verdadeiro objetivo do diabo. É que a gente pare de acreditar que nós somos filhos de Deus, que nós paramos de acreditar que Deus ainda está conosco, que o ser humano não tem valor, todos estão no mesmo esquema, e que nós paramos de acreditar uns nos outros. E por fim, ele não quer que a gente acredite que Deus tem poder ainda para fazer os grandes milagres que são necessários na nossa vida. E muitas vezes olhamos hoje para a igreja, e olhamos uma igreja onde não se tem uma identidade, um posicionamento como cristão. Não se tem um posicionamento definido na sua vida. Porque na verdade Deus nos criou
para um propósito, Deus nos criou para uma missão. Independente do que aconteceu na vida de Moisés, ele foi preparado para essa grande missão. Independente do que aconteceu no processo da nossa vida, Deus ele nos preparou para uma grande missão. E nós precisamos acreditar nisso, porque isso é que forma a nossa identidade, que forma o nosso posicionamento. É isso que nos torna filhos de Deus. Só que muitas vezes nós olhamos hoje, ao invés do homem ser a influência da mudança, a mudança tem sido a influência na vida do homem. E isso é o grande perigo. Porque Deus nos chamou para influenciar, não para ser influenciado. Mas muitas vezes nós olhamos para a igreja, olhamos muitas vezes até mesmo mensagens que são pregadas, que não são o evangelho, não é palavra de Deus, que tem levado ao homem a um movimento que não é algo de Deus, que tem influenciado, mas não no sentido de uma maturidade, de um crescimento. Pessoas que têm abandonado a sua fé muito fácil, abandonado o processo da sua vida muito fácil. Porque na verdade falta uma identidade de quem verdadeiramente nós somos. O homem sem identidade é levado para qualquer lugar. Ele não tem um posicionamento. O homem que sabe quem ele é, sabe aonde ele quer chegar e aonde ele vai chegar. Nós precisamos de ter essa convicção muito clara na nossa vida, para darmos a resposta exata no momento necessário. Quem é Deus? Se Deus verdadeiramente não falha, se verdadeiramente não erra nas suas escolhas, nós precisamos estar muito posicionados nisto. Paulo era alguém que tinha uma convicção muito clara da sua identidade, que ele vai expressar na palavra que não importava a circunstância da sua vida, ele sabia passar fome como sabia ter em abundância, ele sabia nos momentos de passar a perseguição como no momento da paz. E ele vai dizer: por saber de tudo isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo tinha tanta convicção na sua identidade, que após um dia inteiro apanhar, ser julgado numa prisão, estar ali acorrentado, ele vai cantar um cântico ao Senhor, ele vai louvar o Senhor. Quem tem a sua identidade formada, o seu posicionamento, ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe o propósito da sua vida, ele sabe aonde que Deus quer levar ele. A grande questão hoje é que nós temos visto que ao invés de nós sermos a influência, nós estamos sendo influenciados. E muitas vezes a mídia vem e arrebenta, e muitas vezes olhamos, o cristão não está mais acreditando em Deus, não está mais acreditando naquilo que o Senhor pode fazer. E muitas vezes nós estamos como Moisés: mas Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para realizar isso? E nós queremos nesses dias, amado, te desafiar você a entender isto. Porque nunca, amado, esteve na mente de Deus onde alguns funcionam e os outros assistem, ou no máximo participam. Não.
O propósito de Deus é igual para todos. Deus chamou a todos para uma grande missão. Deus chamou a todos. Mas muitas vezes, por nós entendermos isto, por não compreendermos isso, quem nós somos, nós não vamos nos posicionando de forma correta. Nós não vamos estar na posição correta. Mas o nosso desejo é que nesses dias essa palavra ela venha mover no nosso coração, ela venha mover na nossa vida, de uma forma a nos levar a compreender a vontade do Senhor, tirar tudo aquilo que está impregnado em nós, que nós usamos como desculpa, e verdadeiramente viemos falar com o Senhor: eis-me aqui, Deus, para que o Senhor me criou? Qual o alvo que o Senhor deseja para a minha vida? Aonde o Senhor quer me levar? Porque aquele que tem uma identidade, ele está numa posição correta, ele sabe o valor que ele tem. Moisés não encontrou a Deus ali por um acaso, amado. Não. Deus preparou para que naquele momento ele encontrasse com ele, porque era o momento de Deus usar ele para aquela missão. O texto é muito claro que Deus disse: neste momento eu ouvi o clamor do meu povo. O povo estava escravo há 430 anos. Mas Deus disse: este é o momento que eu ouvi o clamor do meu povo. E este é o momento de você cumprir a missão que eu tenho para a sua vida. Você vai lá e vai falar com o Faraó para libertar o meu povo. Amados, talvez pelos olhos naturais, pela concepção nossa, realmente nós vamos dizer: mas como nós vamos fazer isso? Porque Deus estava dizendo ali para Moisés: Moisés, você vai dizer para o homem mais influente da época, que mantém o maior exército sobre a terra, que domina tudo, você vai lá e vai dizer para ele, para libertar o meu povo. Porque é o tempo, é o momento. Quanto nós entendemos a nossa posição, meu amado, a nossa identidade, nós estamos esperando o momento exato de Deus fazer e de Deus trabalhar na nossa vida. Aquele momento que o Senhor vai nos pegar e vai fazer agora. Porque, amado, querendo ou não, nós somos resultado de tudo que passamos, seja por escolha própria, ou seja por imposição da vida. Querendo ou não. É por isso que eu fiz questão de começar essa série de mensagens perguntando para você e para nós: verdadeiramente nós cremos que Deus não falha? Verdadeiramente nós cremos que Deus não erra? Porque nós vamos passar por momentos da nossa vida que vai ser momentos de desafios para nós, e nós vamos ter que dar essa resposta, querendo ou não. Então é importante você começar a parar e você pensar sobre isto, a você parar e começar a refletir sobre isto. Porque o mundo, ele não para, ele continua em círculo, ele continua girando. Eu estava aqui dizendo aqui de manhã, a tecnologia ela vai continuar multiplicando, amado. Isso não é ruim. Por muitas vezes a igreja errou, dizendo a tecnologia é do diabo, é coisa do capeta. Não, meu amado, o diabo não cria nada, ele não tem poder para criar nada. Agora, isso não pode nos influenciar, isso
Isso não pode roubar de nós a essência, a fé, os valores. Mas isso tem que ser usado para influenciar, para ser influência. Mas muitas vezes olhamos as pessoas por não ter uma identidade, saber a sua posição em Deus. Ele é influenciado pela circunstância. E no momento que ele tem que dar uma resposta para Deus, ele tem dúvida se Deus realmente tem poder para mudar aquela circunstância, para mudar aquela situação. Porque muitas vezes, meu amado, nós falamos do poder de Deus de boca para fora. Falamos do poder de Deus simplesmente por dizer. É muito fácil. Mas nós precisamos de acreditar no poder de Deus. E para isso nós precisamos de saber a nossa posição, a nossa identidade. É naquele momento que nós temos que enfrentar o faraó. É no momento que nós temos que enfrentar uma circunstância e dizer: Deus é maior na minha vida. Eu vou porque Deus vai cumprir isso, Deus vai fazer isso e aquilo na minha vida. E não pense em nós, amados. Olha aqui para mim, entenda isso. Não pense em nós, que nós não vamos ter que dar essa resposta, porque nós vamos ter que dar essa resposta. Queira ou não, procurando ou não, nós vamos ter que dar essa resposta. Nós vamos ter que dar essa resposta. Porque vai chegar o momento da nossa vida que nós vamos ter que nos posicionar e dizer: eu sou filho de Deus, eu creio no poder de Deus. E assim como Paulo, talvez naquele momento de algo terrível, dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é uma circunstâncias da vida que muda a minha fé, que muda os meus valores. Isso não influencia a minha vida. Sabe por que hoje muitas vezes as pessoas elas têm sido levadas por qualquer vento, por qualquer circunstância? Porque elas não têm uma identidade, elas não têm um posicionamento. E aí qualquer coisa atrai elas. Qualquer coisa. Mas aquele que tem uma posição em Deus, meu amado, a única coisa que atrai ele é o poder de Deus. A única coisa que faz ele é querer aproximar de Deus. Aí está no Senhor, independente daquilo que ele passa, da sua circunstância. E se nós temos uma mente, amado, voltada para a eternidade, se nós temos uma mente voltada para viver na eternidade com o Senhor, nós precisamos de ter forjado no nosso coração a marca de Cristo, de filhos de Cristo, do Senhor, de acreditar que Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente o mesmo Deus, que assim como Ele agiu nos dias de Moisés, onde Ele libertou um povo, após 430 anos ali escravo, Ele libertou aquele povo, da mesma maneira Deus vai fazer nos nossos dias. Ele vai trazer o mesmo resultado para a nossa vida, porque Ele é o mesmo Deus. E as circunstâncias internas não podem roubar de nós esse valor. E nós esperamos que os domingos que o Espírito Santo nos permitir aqui falar, ou através de mim, ou através de outros irmãos, acerca de quem nós somos, nós possamos nos posicionar em Deus e agir segundo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu gostaria que você ficasse sobre teus pés. Não dá mais tempo de nós continuarmos, nós vamos parar por aqui.